Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à quarta live do projeto Desmistificando a Indústria 4.0, que já estamos hoje na quarta edição. No evento de hoje, vamos falar sobre os impactos da transformação digital no ecossistema de inovação. Antes, queria ressaltar aqui os meus agradecimentos ao Grandini, o coordenador desse projeto, tão bom que já ele vai assumir aqui a coordenação de todas as lives voltadas para a indústria 4.0. Obrigado, Grandini, mais uma vez. Sobre o evento de hoje, mesmo sendo uma informação já conhecida, inclusive falada por mim nas lives anteriores, não posso deixar de reforçar a força e o potencial inovador no nosso setor, diante de um ecossistema de grandes oportunidades. Somos, como sempre faço questão de mencionar, um dos setores que mais investem em inovação aqui no Brasil, e por isso o destaque que a nossa indústria, a relevância que a nossa indústria vem tendo, confirmada agora por sermos um setor essencial, né, o que nos trouxe grandes facilidades para lidar com essa pandemia. No entanto, estamos em um momento em que é preciso inovar, indo além do que já foi realizado tradicionalmente até o momento, pelo nosso setor. Já que em crises ocorridas anteriormente no Brasil, o nosso setor sempre se mostrou ágil em reagir e encontrar alternativas para seguir relevante para o consumidor e competitivo do ponto de vista da nossa representatividade para a economia do nosso país. Só para situar, nós deveremos passar esse ano na casa dos 140 bilhões de reais preço ao consumidor. Em tempos de pandemia e da busca incessante pela recuperação econômica do Brasil, a inovação entra como um fator indispensável para manter a competitividade da nossa indústria, especialmente nas pequenas e médias empresas, que necessitam de incentivos onde o trabalho colaborativo e cooperativo possa acelerar reações, trazendo abordagens para uma inovação disruptiva e que alavanque negócios, a partir da criação de uma dinâmica favorável do ecossistema no qual estamos inseridos. O resultado é ganho para todos os elos da nossa cadeia de valores. Pensando nisso, a BPEC conduz uma série de iniciativas de fomento à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, e com apoio estratégico do nosso Conselho Científico Tecnológico, sob a coordenação e a presidência do Sérgio Gonçalves, ampliando o repertório do setor com conhecimento de altíssimo nível, proporcionando para os associados soluções e caminhos para viabilizar aplicações e desenvolvimentos. Dentre tais iniciativas, destaco a parceria que assinamos neste ano de 2020, num acordo de cooperação entre a BPEC e a Embrapi, o Gordon está aqui conosco, marcando assim um importante avanço para o desenvolvimento de novas propostas de inovação tecnológica para o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Diante da realidade que se apresenta, entendemos que é nosso dever, enquanto entidade que trabalha em prol dos interesses desse setor, seguir priorizando não só o acesso da sociedade brasileira aos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que são essenciais, né, para a promoção da saúde e o bem-estar do brasileiro, mas principalmente colaborar com a recuperação da economia, e nós acreditamos que o fomento à inovação é um caminho estratégico na aceleração dos negócios. Encerro a minha participação reafirmando que, mais do que nunca, a inovação prova sua relevância
quando muitas empresas, especialmente as de menor porte, precisam se reinventar para se manterem competitivas no mercado. Agora passo a palavra para o meu amigo Grandini, que vai dar sequência ao evento. E desejando bom evento a todos. Olá, boa tarde, João. Obrigado. Bom contar com a sua abertura, como nas outras ocasiões também. Eu acho que a oportunidade que nós estamos tendo de trazer essa realidade da indústria 4.0, da perspectiva de negócio para o nosso setor é muito importante, muito relevante. O nosso setor merece, e o nosso setor é um setor onde nós temos grandes oportunidades, né, de ter os benefícios, né, que esse contexto da transformação digital tem dentro de si e como uma proposta de melhoria. Acho que o benefício será muito grande. Obrigado pela oportunidade que a BPEC está trazendo de trazer essa visão dentro desse ciclo, né, para todos os participantes. Né? Acho que é muito boa oportunidade. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, Grandini. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, pessoal, na verdade, antes de começar, eu gostaria de passar alguns recados para vocês que estão nos assistindo. O primeiro deles é, por favor, não esqueçam que vocês receberam um e-mail onde vocês podem acessar nossa nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras ela é fundamental para que nós possamos desenvolver todo o contexto que importa para o setor, com a contribuição das pessoas que estão participando desse processo. Então, nós vamos ver um pouquinho de colaboração hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho de ecossistema de inovação aberta, e esse é um bom exemplo de colaboração. Participem, colaborem, nos ajudem a construir, né, essa nuvem de palavras, porque ela vai ser a base para que nós possamos, junto com todos os palestrantes, voltarmos no dia 5 de novembro, né, e debatermos os pontos, o resultado, o significado de indústria 4.0 para o nosso setor. Então, aí está a importância para que vocês participem disso. As perguntas, por favor, façam as perguntas via chat. Nós estamos recebendo essas perguntas aqui, né, e eu e o Sérgio, nós vamos endereçar, seremos os moderadores e endereçaremos as suas perguntas, e é fundamental que vocês participem, por favor. Não faz sentido se fazermos todas essas discussões, prepararmos todo esse trabalho, se vocês não participam ativamente. Então, incentivo vocês a perguntarem e a participarem junto conosco. Né? De novo, isso é uma conversa, estamos fazendo isso daqui a 4 mãos, 6 mãos, com todo mundo junto. Né? Eventualmente, caso não dê tempo, as perguntas que ficarem sem resposta, nós nos comprometemos a responder por e-mail, né, para aquela pessoa que a fez. Né? E não esqueçam de responder pesquisa de satisfação, que é muito importante para que tenhamos aí a possibilidade de melhorar todas as atividades. A BPEC busca sempre excelência, e através da pesquisa de satisfação aqui nós podemos trazer essa perspectiva para vocês. Bom, como eu tenho feito já nas outras apresentações também, eu tenho trazido um pouco de contexto para essa discussão que a gente faz, e eu começo explicando um pouquinho a respeito, né? Explico o que é a indústria 4.0, para aqueles que já estão vendo, estão entendendo que a contextualização está muito em linha daquilo com o assunto que nós estamos discutindo no dia, né? Mas explico um pouquinho também o conceito do que são as empresas farol dentro da implementação de indústria 4.0, né? Na verdade, antes de começar a falar do conceito de indústria 4.0, é importante que nós entendamos o que é, então, né, das indústrias farol, o que é a indústria 4.0. E, basicamente, a indústria 4.0, eu quero resumir nesse chat que está aqui, mostrando o que a suporta. São 4 pilares, né? É o pilar da sensorização e da conexão desses sensores através de uma rede que vai fazer a coleta desses dados e gerar esses dados para que eles possam ser analisados, possam ser interpretados, né? Dizemos que hoje em dia o novo combustível, o novo petróleo é o dado, né? E através desses sensores nós conseguimos integrar toda esta rede, né? Todos os ativos, todos os elementos necessários, e conseguimos, através dessa análise de dados, fazer o analytics, como está sendo colocado aqui, que através da inteligência artificial interpretar e trabalhar de uma maneira muito mais preditiva, né? Deixando os nossos negócios cada vez mais inteligentes,
no sentido de análise e de processo de tomada de decisão. E, claro, tudo isso sendo feito da perspectiva de segurança, de cybersecurity, para garantir a idoneidade e garantir a integridade também dos dados que nós geramos e a qualidade da forma como eles são armazenados, né? Então, esses 4 pilares, o IoT, né, a geração de dados, a análise de seus dados de uma forma segura, são os 4 pilares principais da indústria 4.0. E o que a indústria 4.0 tem por princípios, né? Basicamente, ela oferece para a gente, em função da geração desses dados, uma visão em tempo real, de fato, daquilo que está acontecendo. Então, a gente para de ter aquela visão do que aconteceu e passa a analisar exatamente o que está acontecendo neste minuto, neste momento. Então, a importância vem nesse sentido. Ela consegue dar para a gente uma visão descentralizada, a gente consegue ver partes, né? Ao mesmo tempo que vemos o todo, mas enxergar muito bem qual que é a participação dessas partes dentro de um processo como um todo. Ela, exatamente nesse sentido, oferece a possibilidade de modularidade, né, que entrega para a gente a facilidade de personalização, personificação, né, padronização de acordo com a demanda do cliente. E isso nos dá a possibilidade de dizer que a indústria 4.0 é muito orientada a serviços, né, a condição que nós temos de oferecer serviços diferenciados, né, e uma grande também um grande princípio da indústria 4.0 é a questão da virtualização, né, conseguir ver de uma forma digital aquilo que na prática, né, fisicamente nós não podemos. Então, com isso nós temos a capacidade, a competência de fazer muitas simulações, o que é muito... Virandini, não está saindo o seu áudio. Né? Só um minuto. Voltou. Cortou? Sim. Voltei? Voltou. Então, desculpem que eu não estou conseguindo tirar isso daqui da frente da minha tela. Voltando aqui para a apresentação. Desculpem. Desta forma, voltando ao ponto, conseguimos trabalhar a massificação da customização e, claro, isso demandou um novo perfil de profissional, né, um novo perfil de qualificação para que todos nós possamos trabalhar dentro desta realidade que ela nos oferece, né? E, claro, trouxe a TI, né, um novo papel, um papel muito mais voltado agora a nos ajudar a desenvolver a inteligência necessária para fazer o analytics, a análise e a gestão dos dados. Bom, isso posto, falando um pouquinho do que é o conceito de empresas farol. Então, tendo esse conceito de indústria 4.0 colocado, as empresas farol é um conceito desenvolvido pelo World Economic Forum, né, e que, junto com a McKinsey, desenvolveram um processo de pesquisa para buscar empresas que estão realmente avançadas, não fazendo pilotos ou não fazendo testes, mas já estão numa fase de scale-up, de escala, né, de uso efetivo do conceito de indústria 4.0. São 44 empresas mapeadas e essas empresas estão na vanguarda. Elas já começaram muito cedo, a indústria 4.0, a gente vem falando sobre ela desde 2012, e elas já estão há muito tempo nessa jornada, e elas já começam a trazer resultados diferenciados, em função exatamente da antecipação que eles tiveram e de terem tomado essa atitude. Essas empresas são chamadas farol exatamente porque elas estão mostrando para a grande maioria, né, das outras empresas, dos outros negócios, as vantagens que nós temos hoje de escalar a implementação de indústria 4.0. Essas empresas, elas são fortemente reconhecidas pela forma como elas estão integradas, pela aplicação de inteligência artificial e de automação nos seus processos. E quando a gente fala em desmistificar, que é a proposta do nosso ciclo, a gente fala em quebrar uma mística. E nós temos uma mística, eu diria, né, muito negativa no sentido, muitas vezes, da novidade. O que é normal, o que acontece realmente com tudo que é novo. Então, nós temos que
olhar a mística da perspectiva positiva da implementação da indústria 4.0 também, né, para que nós possamos tirar as conclusões de uma forma balanceada e correta. E quando a gente olha a mística criada por essas empresas que estão na frente, o grande diferencial delas são exatamente esses 6 pontos. Elas têm um diferencial na forma como elas injetam e na forma como elas inflam o capital humano dentro das suas operações. Então, elas potencializam o uso das pessoas dentro dos seus processos, né? Elas redefinem benchmarks, porque os ganhos não são somente ganhos, simplesmente ganhos marginais, são ganhos efetivos, são novos patamares que elas conquistam. Então, elas têm que, entre si, inclusive esse foi um dos motivos pelos quais eles criaram esse conceito, definir novos padrões de benchmark para continuar no seu processo de desenvolvimento contínuo. Então, elas trazem uma outra realidade de benchmark a ser perseguido, a ser alcançado. Elas trabalham, como a gente vai ver, numa condição muito ampla de colaboração e inovação aberta, né? Dentro disso, hoje, nós vamos ter a possibilidade de ouvir o Azarite, ouvir o Érico e o Gordon, né, no sentido de falar um pouquinho sobre o conceito do ecossistema de inovação aberta, falar um pouquinho sobre a participação das startups dentro desse processo, e o Gordon vai falar um pouquinho sobre o fomento, né, a implementação de inovação pelas startups, de que forma que a gente possa fazer com que isso se movimente. Por quê? Aqui está visto, a mística que fica positiva é isso, essas empresas têm, né, no seu DNA, na sua condição de trabalho, né, essa equação, colaboração e inovação abertas. A gente precisa criar um ambiente necessário para que isso aconteça, e hoje a gente vai ver sobre isso. São empresas, outra mística, grandes e pequenas e médias, né? Então, são empresas de diversos tamanhos, não são só as empresas grandes, não são só as empresas que têm uma autogeração de valor, são empresas em economias desenvolvidas, mas também em economias emergentes. Então, essas 44 empresas estão divididas em todo o mundo, inclusive tem 2 aqui no Brasil, né? E empresas que geraram um alto impacto, um alto resultado com uma outra mística, com a mínima substituição de ativos, ou seja, demanda de investimento em ativo não é alto como a gente hoje tem a mística negativa. A demanda tem que ser mínima e elas mostram que dessa forma elas conseguem trazer e potencializar seus resultados. Queria pedir para o pessoal da BPEC, por favor, colocar este endereço, esse URL aqui no chat, porque vocês podem acessar e vocês vão acessar o documento da McKinsey completo a respeito das indústrias farol. Eu recomendo, ele é muito interessante. Abre bem a nossa mentalidade nesse sentido. E dessas empresas, de uma certa forma, alavancam todos esses resultados, né, usando, né, como foi dito, a análise de dados, analytics, a tecnologia sendo aplicada de uma maneira democratizada em todos os níveis, transversalmente dentro da empresa. Elas têm uma forma ágil, né, e muito dinâmica de se trabalhar. Elas têm pequenos e baixos, mínimos, custos incrementais para a implementação de todos esses processos dentro da sua estrutura, e, de fato, elas começaram a criar novos modelos de negócio através da implementação da indústria 4.0. Né? Essas alavancas seriam as alavancas de valor, e a gente vê o que? Começa a criar, a desenvolver novas habilidades, né? Novas formas, né, de encarar aquilo que a gente já está acostumado a fazer durante anos. Então, a forma como ela engaja a equipe no seu processo de transformação e a forma como a equipe se entende participativa, lembrando lá do processo na dinâmica de desenvolvimento de inovação aberta. Muito disso é a própria equipe participando, né? A qualificação das pessoas, como eu disse, em um outro nível, desenvolvendo muito mais habilidades, como são chamadas soft skills, mas também habilidades técnicas específicas que são necessárias para que a gente migre para esse processo, né? A sua base, a sua plataforma de conexão, ela é expansível, porque uma das características, né, é a habilidade de expansão. Quanto mais dado, quanto mais informação, quanto mais ativos eu tiver dentro do meu processo, melhor a qualidade da análise que eu vou ter desses dados e melhor o meu processo de tomada de decisão. E isso aqui é muito importante, o que a gente viu já nas últimas edições, quando a gente disse que isso tem que ser feito de forma a fazer parte do negócio, não é responsabilidade de uma área ou de um departamento específico. Isso é uma estratégia definida para que a empresa se movimente na transformação digital. Então, essas seriam as habilidades em que essas empresas farol vêm mostrando de que forma que elas estão antecipando e de que forma que elas estão na vanguarda do processo de implementação, e elas têm, né, toda uma expectativa por trás do seu papel. Elas têm que ter um papel definitivamente diferenciado
dentro da sociedade em função disso tudo. E hoje ela se propõe a, de fato, né, aumentar, né, e quando a gente fala aumentar aqui, entender o aumentar como inflar, como fortalecer, criar músculo, né, nas pessoas, ao invés de simplesmente substituí-las. Então, uma mística que existe é que a indústria 4.0 vem para substituir pessoas. Na verdade, essas empresas, as Farol, estão mostrando que elas vêm para fortalecer e desenvolver mais as pessoas, deixar os trabalhos repetitivos, sim, as atividades que não agregam valor para serem feitas por equipamentos, mas que as pessoas possam, né, dentro das suas possibilidades, desenvolver aquilo que nós temos de melhor, né, é sermos humanos, né, desenvolver a criatividade nesse sentido. Investir no desenvolvimento daquelas habilidades, né, passa a ser importante, disseminar, ter um papel de disseminação dessa tecnologia, desse conceito, né, para toda a sua cadeia de valor, vindo de fornecedores a clientes, né, e com a responsabilidade de atender a todos os tamanhos e níveis de empresas, né, que estão dentro da sua cadeia de valor. E, claro, ser uma ferramenta para nos ajudar a assumir o desafio que nós temos grande aí com relação às responsabilidades que temos relacionadas às mudanças climáticas, né? Então, basicamente, é isso que eu tinha a dizer para vocês, contextualizar dessa forma e chamar agora o Sérgio, né, para que o Sérgio possa apresentar aí os nossos palestrantes, que eu já antecipei um pouquinho aí o nome deles, mas o Sérgio vai apresentá-los. E no final, depois das 3 apresentações, cada apresentação vai ter em torno, aí, por favor, de 15 a 20 minutos, nós voltamos todos juntos para fazer a dinâmica e o fechamento. Ok? Espero que vocês gostem. Sérgio, passando a bola para você. Eu agradecer ao Grandini pela apresentação, é sempre bom a gente trazer essa contextualização e as palavras do João, que também nos ajudam a orientar o setor e nós entendermos que inovação aberta para um setor como o nosso, na velocidade que nós precisamos hoje, entregar inovação para termos vantagem competitiva, é um desafio. E é claro que a indústria 4.0 é um aporte extremamente importante de onde nós vamos depreender as possibilidades de crescimento e desenvolvimento. E o papel do Conselho Científico, que eu represento aqui, como eu dizia antes, é justamente reforçar essas parcerias, como é o caso da parceria com a Embrapi, com quem a gente já trabalha para desenvolvimento e aplicação, por exemplo, de inteligência artificial em alguns métodos. Então, só queria reforçar que esse é um momento bastante importante de reflexão e bastante importante também de ação, porque a velocidade com que as coisas estão mudando, acreditem, é mais rápida do que a nossa capacidade de acompanhá-las. E nós precisamos andar um pouco a passos largos para podermos nos oxigenar e, nos oxigenando, buscar soluções para as nossas empresas, nossos negócios e para o mercado. Eu tenho o prazer agora de convidar para a próxima palestra o José Eduardo Azariti. Ele é vice-presidente de inovação corporativa da Venture Hub ou Venturi Hub, José? Venture Hub. Venture Hub. Então, estava certo. Com você agora, então, José, boa sorte. Bom, queria primeiramente fazer uma pergunta. Vocês estão com o meu som bem audível? Está tudo sob controle? Tudo em ordem, né? Vamos agora, estou compartilhando aqui a minha tela. Todos estão, então, vendo a minha tela, estão me ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente aí o convite para essa live, o Grandini, a Abipec, em especial a Marina, que cuidou aí dessa interface, e todos que estão aí presentes na mesa. É super interessante quando a gente faz essa composição de mesa, e tem aqui o Gordon, tem aqui o Érico Pastano, e precedidos por uma apresentação que eu vou fazer que, por conta dos meus desafios profissionais ao longo da carreira, e agora, principalmente por estar num hub de inovação aberta que vive de ecossistemas virtuosos, eu acabei, vamos dizer assim, me especializando um pouco nesse tema, estudando um pouco ecossistemas virtuosos. Então, a ideia do que eu vou passar para vocês aqui é praticamente um pano de fundo para muito do que vem depois e muito do que vem do debate, né? Então, nós estamos falando aqui da inovação aberta no sentido de ajudar
como uma das plataformas que tem a ver com os desafios da indústria 4.0 do ponto de vista prático. Então, vamos agora lembrar um pouquinho da natureza, né? Quando a gente fala de ecossistema, nós vamos pensar aqui do ponto de vista conceitual que é uma área e alguns seres em interação mútua visando alguma coisa de benefício para si. Aqui nós estamos nas savanas africanas, né? Temos um elefante, um alce, com uma série de pássaros do seu entorno. Por algum motivo, esse ecossistema aí está legal, o elefante não está espantando os pássaros, o alce não está balançando a cabeça, enfim. Tem algo que os faz estarem felizes com essa interação mútua aí. Agora vamos falar de nós outros, os seres humanos, né? Então nós temos aqui uma situação do nosso lado esquerdo, onde a gente tem muito provavelmente um ambiente corporativo, talvez aqui uma sessão de design thinking, um brainstorming, alguma coisa desse tipo, onde essas pessoas estão aí compartilhando uma interação mútua, muito provavelmente com um objetivo corporativo. E aí, muito provavelmente, são objetivos comuns que estão nessa foto, né? E na foto do lado direito da nossa tela, nós temos aqui um ambiente típico de networking, onde provavelmente está acontecendo aí um coquetel, alguma coisa corporativa, pessoas batendo papo. Muito provavelmente, aqui nessa situação do lado direito, nós temos uma área com seres em interação mútua, mas não necessariamente objetivos em comum. Está tendo aí algum papo, cada um está procurando, de repente, um contato, um novo lead para suas vendas, um novo contato para complementar alguma coisa do seu dia a dia, né? Mas olha só, em algumas horas, esse tom amistoso ele pode acabar, dentro dessa interação mútua, não sendo o que se procura de fato, né? Então, nós temos aqui, na foto da esquerda, um chamado cabo de guerra, né? E aqui dois espadachins aqui, provavelmente lutando por algum objetivo que, na verdade, ele é de parte desses seres que estão em interação mútua, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando os interesses entram em ação, e você tem aqui, no caso, além de uma interação mútua, uma interação contínua, os interesses entram em ação e o ecossistema começa a ficar um pouquinho mais complexo de se entender como sobreviver nesse ecossistema, né? Aí estamos falando da natureza, voltamos aqui a essa figura do elefante, né? Quando os interesses entram em ação, aí a coisa pega de uma maneira um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais ríspida. E agora, quando os interesses de negócio entram em ação, aí nós vamos descer no aspecto negócio, né? Nós estamos falando aí de grandes empresas, grandes conglomerados brigando por espaços de mercado, brigando por nichos, brigando por coisas que têm a ver com, no fim do dia, o seu bottom line, né? Como é que fica a última linha do balanço, né? Como é que fica o fluxo de caixa das companhias que, lógico, um conselho de administração, um acionista vai cobrar. E aí, o que a gente deve fazer nessa hora, né? Os executivos, em média, ficam cheios de dúvidas. Pô, será que tem alguma coisa que pode me ajudar? Será que se eu fizer um MBA, se eu for estudar, se eu vou fazer uma parceria, qual que é o melhor caminho a cumprir? Bom, só que aí, vou lá nos MBAs, tem as teorias, né, as imortais teorias, conceitos e metodologias de Michael Porter, por exemplo, falando de estratégia competitiva, 5 forças, aquela coisa toda, que todos nós, de alguma forma, já um dia enfrentamos em algum livro na universidade, num curso de pós-graduação, num MBA, né? Então vem Michael Porter, vem o Henri Mintzberg, que aí ele dá toda aquela teorizada, né? Trata a organização como um ser vivo, cria organizações eficazes. Eu me lembro que quando eu estudava Mintzberg lá no MBA, eu quase dormia. São teorias profundas sobre como competir e como sobreviver nesse mundão de meu Deus, né? E aí o Kotler, que era o rei do marketing, não, agora tem os 4 P's do marketing, que depois virou 8 P's, virou 6 P's, e agora estamos falando do marketing 4.0. Até aqui tem o 4.0, né, Grandini? Então a gente vê as imortais teorias sobrevivendo aos tempos aí, né? Mas olha só que interessante. Será que essas teorias e práticas continuam as mesmas quando falamos em executivos e em empresas 4.0? Será que isso é suficiente ou nós temos que mudar alguma coisa, né? É aí que a gente vem com alguns novos conceitos que começaram a aparecer mais fortemente a partir da década de 90, né? Aqui tem alguns livros que eu recomendo também alguma avaliação, mas aí começa o conceito da hélice tripla, né? Que traz aí o tripé baseado
nas ações de governo, nas ações da academia e nas ações das empresas, né? Então, de alguma maneira, você tem o Estado fazendo o seu papel, muitas vezes de fomento, de funding, algumas coisas de mais risco, como, por exemplo, incentivos de bolsas, incentivos de projetos não reembolsáveis e coisas desse tipo. A academia formando talentos, tendo laboratórios, aquele processo mais acadêmico de desenvolvimento, hard science, né, laboratórios de última geração, e as empresas, muitas vezes, interagindo com as universidades e com os governos de maneira produtiva, né? Só que esse modelo, ele tem uma evolução a partir de fundamentos que a gente coloca claramente, né? Você tem que ter nesse modelo as universidades e os institutos de ciência e tecnologia empreendedores, senão isso não funciona, essa colaboração não é virtuosa, né? A criação de empresas baseadas no conhecimento, por isso, por exemplo, investimentos fortes na universidade, em pesquisa e desenvolvimento, incentivos e tal. O Estado vem como um papel moderador e que ajuda a reunir os protagonistas relevantes de forma a conceber, financiar e implementar projetos estratégicos de inovação. E o que é inovação? É a ciência e a tecnologia chegando a endereçar alguma dor do cidadão, alguma dor de mercado, né? E é lógico, a gente tem que atrair para esse mundo o capital de risco privado, através dos fundos aí de diversas fases da jornada. E nesse caso, também temos aí os empreendedores de mais alto impacto e os investidores aí no mais alto nível, que a gente observa que já está começando até, inclusive, a se acelerar isso aí. E é lógico, as incubadoras, normalmente incubadoras são nas universidades e alguns institutos, né? E as aceleradoras, que já são com finalidade lucrativa, com finalidade de ganhar com investimento em startups, e os escritórios de transferência de tecnologia. Então, aquela tripla hélice, ela se complementa com alguns fundamentos importantes, mas não para por aí. A evolução vem aí com um novo conceito que teve a ver com trazer para a tripla hélice a sociedade civil, a partir da sociedade do conhecimento, né? E também a quinta pá da nossa hélice, que traz o conceito de sustentabilidade. Então, essas pás da hélice têm que rodar de maneira harmoniosa para fazer um vento produtivo, um vento promissor. Então, um pouquinho de teoria aqui já também mostrando o seguinte: mais para meados aí dos anos 2000, 2006, 2007, começam a aparecer as novas teorias que falam, poxa, aquelas teorias de gestão, planejamento estratégico, etc., elas são válidas, né? O conceito da tripla hélice, maravilha, década de 90. Mas acontece que isso ainda não está sendo suficiente para as empresas que estão observando o quê? Com a evolução tecnológica cada vez mais robusta no meio acadêmico, mais robusta no meio dos empreendedores de base tecnológica, o que a gente vê? Começa a aparecer as novas fronteiras da inovação aberta, onde as empresas começam a ver que há uma expressiva redução dos custos de pesquisa e desenvolvimento e muito mais eficiência nisso, o ROI, né, o retorno sobre esse investimento fica muito mais atrativo, onde eu trabalho em processos de cocriação, aliando coisas internas com coisas externas que acontecem dentro de um ecossistema, para que eu possa atingir novos mercados, atingir novos modelos de negócio, atingir novas tecnologias de maneira muito mais assertiva, muito mais rápida. Então, os conceitos de Open Innovation são bastante novos, eles têm aí algo como 15 anos, coisas desse tipo. De maneira que eu posso usar ideias internas em conjunto com ideias externas, mas isso precisa método, precisa processo, né? Então, aqui tem um site interessante dentro do nosso blog lá da Venture Hub que conta algumas coisas desse tipo de interação. Mas olha só, aí vem as novas teorias. Quando eu começo a mexer com entidades externas, muitas vezes são as startups, pequenas empresas de base tecnológica, empreendedores que saem de um mestrado, um doutorado, com um capital tecnológico bastante grande, mas aí eles estão numa fase que eles precisam aprender novas teorias para sobreviver aos novos tempos desse novo modelo de inovação aberta. Então começa a trabalhar novas teorias de Business Model Generation, né? O Canvas, estamos falando de Lean Startup, estamos falando dos sprints, né? Então os pequenos experimentos, então antes de eu sair fazendo grandes investimentos em projetos, por que não fazer pequenas provas de conceito, pequenos experimentos em curto espaço de tempo. Então, toda a parte de ideação, trabalhando com metodologias novas. Então, tudo isso começa a fazer o quê? Será que essas teorias e práticas continuam as mesmas? Aquelas do planejamento estratégico, aquelas outras, quando a aceleração da disrupção tecnológica é uma realidade?
talvez não dê tempo, né? Então a gente começa a pensar em novos métodos dessa articulação como um todo. Então o que acaba acontecendo? As tecnologias, conforme o Grandini mencionou, elas estão em abundância aparecendo nesse mundo. Muitos laboratórios vão fazendo muitas coisas, doutorandos, mestrandos, isso no mundo inteiro, a colaboração entre instituições de pesquisa. Então a robótica, né, a realidade virtual aumentada, internet das coisas, tecnologias de rastreabilidade, big data analytics, computação em nuvem, sistemas integrados, segurança da informação, isso tudo está evoluindo muito rapidamente. Será que eu vou ter que gastar toda essa grana dentro de casa, sozinho, com vários laboratórios e várias pessoas trabalhando dentro das companhias? Isso aí nos alerta para o seguinte: para acompanhar o acelerado ritmo da inovação aberta, o ritmo da inovação tecnológica, eu tenho que ter novos métodos de colaboração, novos métodos de interação. Então, se no passado a gente tinha aquelas famosas guerras onde só os elefantes grandões brigavam, a gente começa a ter guerras assimétricas, porque pequenas empresas começam, a partir de acesso a essas tecnologias abundantes, identificar nichos de mercado, nichos de processo, dores nichadas, onde eles fazem soluções fantásticas e que podem resolver problemas enormes dentro das empresas, dentro do mercado. Então, o que começa a acontecer? Se há pouco tempo atrás as grandes corporações viam esses pequenos, ou compravam, ou faziam um dumping, ou faziam uma guerra de mercado onde eles não conseguiriam sobreviver, hoje nós temos o contrário. São enorme quantidade de pequenas empresas que identificam nichos, atacam esses nichos e resolvem dores reais do mercado numa velocidade muito maior que as grandes corporações, gerando uma oportunidade enorme para que isso seja uma oportunidade de colaboração, né? Então, como encarar essa realidade com rapidez e retorno de investimento atrativo, quando se tem muita startup com soluções e modelos fantásticos? Será que é simples? Vou fazer uma listinha, vou ficar indo em eventos, qual que é o jeito de fazer? De novo, vem aquela grande dúvida. Como é que eu faço um modelo de articulação com esse mundo de maneira virtuosa? É simples. Será que basta que eu tenha processos internos, que eu consiga fazer isso? Até onde eu consigo colaborar de fora? E aí vem as novas teorias mais recentes da chamada inovação corporativa, do aproveitamento do intraempreendedorismo, investimento em projetos de grande valor tecnológico. Então, é pela primeira vez, isso estamos falando aí de teorias que vêm aí de 2010, 2012 para cá, onde se fala num ambiente, num ecossistema de inovação corporativa. Então, as empresas começam a aprender a entrar no ecossistema de inovação aberta, no ecossistema de startups, a partir de projetos, de processos dentro do core da empresa, partindo de transformação cultural, transformação da cabeça dos executivos, criação de laboratórios internos, inclusive das iniciativas de inovação dentro da companhia, interação com o ecossistema de startup e trazendo inclusive o cliente para dentro de casa, dentro da sua cadeia de valor nos processos de inovação aberta, bastante interessante, dentro das metodologias estruturadas de inovação corporativa. Mas aqui no site tem aqui uma palestra que eu dei para o pessoal do MIT que tem a ver com isso e é bem interessante. Agora, então, o segredo da empresa moderna é aprender a colaborar nesse ecossistema. Então, o que a gente está vendo fortemente? Empresas de todos os tamanhos estão se esforçando para inovar, se relacionar e criar startups. Então, elas estão aprendendo a surfar com pragmatismo e gestão em ações de projetos de inovação e relacionamento com o ecossistema de inovação aberta. Então, o que acaba acontecendo? Opa! Celular. Então, como encarar essa realidade com rapidez quando a corporação sabe, de fato, surfar em ecossistemas virtuosos? Então, aqui é que entra o nosso mindset dentro da Venture Hub, de uma plataforma de inovação que nós criamos e que a gente leva a nossos clientes. É uma plataforma de inovação baseada em dados, onde a gente faz o quê? A articulação desses principais atores importantes dentro de uma jornada da startup e dentro de uma jornada de inovação corporativa. Sempre atraindo para essa nossa plataforma instituições de pesquisa que possam trazer a ciência de maneira forte para acelerar tecnologicamente a proposta de valor das startups que teriam muita dificuldade em buscar esse recurso
para se diferenciar com escala global, com visão de competitividade global. Então, dentro da nossa plataforma de inovação, a gente faz o quê? A grande articulação de empresas, instituições de pesquisa e startup, através do quê? De trazendo pesquisadores para os programas, acesso a tecnologias, mentores de qualidade, mentores de negócio e mentores de tecnologia, e uma infraestrutura dos CTs e dos parceiros empresas. De maneira que, ao final dos nossos programas, todo esse ecossistema é super atrativo para investidores em empresas e para investidores institucionais e venture capital. Então, é com essa metodologia que a gente faz o quê? A gente ajuda empresas e startups a melhorar sua jornada dentro do modelo de inovação corporativa. Como é que pensa? Aí eu estou falando agora da indústria 4.0. Eu tenho mais 4 minutos e já estou partindo para o meu final aqui para mostrar um pouquinho para vocês coisas que estão acontecendo. Como pensa a Sociedade Brasileira de Microeletrônica sob a ótica de como ajudar as startups de hardware a construir um ecossistema virtuoso? Observem só, quando eles pegam todas as startups de hardware que estão aqui no Brasil, tem várias delas da área de robótica, sistemas eletrônicos, da parte de imagem e de IoT, que endereçam fundamentalmente o segmento industrial. Então, grande parte das startups de hardware do país estão atrás de resolver problemas da indústria. Então, o que se propõe dentro da Sociedade Brasileira de Microeletrônica é que se exista um ecossistema que tenha ICTs, universidades e empresas com recursos incentivados, e aqui estamos falando de lei de informática, P&D, ANEEL, Embrapi e outros, de maneira que a gente possa fazer o quê? Levar recursos a partir de royalties, geração de empregos para ICTs e universidades, demandas da indústria 4.0 e aí fazendo um conjunto de parcerias com startups. Então, essa é uma visão de um artigo recém-publicado da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, que é muito parecido com o mindset daquele que eu mostrei da nossa forma de entender isso aí. E já que temos no país metodologias estruturadas com resultados, será que nós temos aqui no país coisas funcionando dessa forma? Então, dando um exemplo aqui, dentro da Venture Hub nós temos o Techstart da Indústria 4.0, que é um programa de capacitação de empreendedores e aceleração de startups, com o qual nós fizemos a parceria com o Instituto CTS, que tem sede em Brasília, e um hub lá em Manaus, e a Venture Hub Manaus. Fizemos uma chamada para as startups e para os empreendedores que têm a ver com essas temáticas que eu mostrei já anteriormente, e apareceram mais de 100 startups inscritas, e essa semana estamos em fase de seleção de 8 a 12 startups para fazer um programa junto conosco que vai rodar lá em Manaus. E olha que interessante, o investimento vem dentro de um programa prioritário da Muraki, Fundação Muraki, com investimento 100% da TPV AOC Philips, que é um dos grandes fabricantes de telas lá da região do Polo de Manaus, e o Instituto CTS, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia. E toda a curadoria da articulação é feita por nós pela Venture Hub lá de Manaus. E já que temos no país ecossistemas tipicamente virtuosos e com resultados comprovados, como é que a gente consegue mostrar essa questão na prática? Nós temos aqui um exemplo da IDEA, que é uma empresa de base tecnológica na área de fotônica fantástica, que está no Parque Tecnológico da Unicamp, já teve uma passagem pelo CPQD, usou recursos da FINEP, e hoje é uma empresa que acaba de ter um baita de um investimento de um fundo internacional lá do Vale do Silício. Nós temos também a Griauli, uma empresa extremamente interessante de base tecnológica que foi incubada dentro da incubadora da Unicamp e acaba de fechar um grande contrato de 75 milhões de dólares com o Pentágono. E aí, será que nós temos alguma coisa com resultados nessa área de cosméticos? Eu não consegui um exemplo da indústria 4.0 aqui no nosso ecossistema, mas o que eu observei? Nós conseguimos na Cosméticos do Bem, uma empresa que usa uma planta lá da Ásia para fazer o quê? Depois de passar por quase 5 milhões investidos por FAPESP, FINEP, Instituto Senai, Unicamp e Agência de Inovação da Unicamp, hoje é uma empresa que está crescendo fortemente na área de cosméticos e já com viés internacional e muitos investidores interessados nela. Então, dentro dos meus 20 minutos, atrasei 27 segundos, estão aqui meus dados, estou à disposição para o nosso debate final. Obrigado, Grandini, mais uma vez, obrigado, ABPEC, pelo convite, estou à disposição final. Muito obrigado.
Obrigado, José Eduardo, pela explanação. Acho que foi extremamente enriquecedor essa discussão sobre ecossistema, possibilidades de utilização dos ecossistemas, criação, desenvolvimento. Acho que vem diretamente nesse ponto da indústria 4.0 e como a gente pode fazer, quem sabe, inspirar o nosso setor a ter outros exemplos nesse caminho. Eu gostaria de chamar agora o Érico Pastana, cofundador da Venture Hub, para a sua apresentação. Por favor, ocupe seu espaço, boa sorte, ajude a iluminar a nossa tarde com mais conhecimento. Obrigado, Érico. Ô, Sérgio, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Sim, eu te ouço bem. Sim. Ah, tudo bem. Obrigado. Então, minha tela está compartilhada já? Já estão com a minha tela compartilhada? Ah, beleza, mostrar minha tela apareceu aqui. Deve estar compartilhada agora, correto? Sim. Sim, obrigado, então. Bom, Sérgio, obrigado. Azarit, obrigado. Agradeço muito o Grandini pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, ao João, Marina, né, que faz todo aí um trabalho excelente para poder fazer que tudo isso daqui aconteça, junto ao Grandini aí. E o Gordon também, que está aqui com a gente hoje, vai compartilhar algumas coisas. Bom, eu sou Érico, eu sou um dos fundadores do Venture Hub, né, e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre trazendo, assim, o conceito da inovação aberta, trazendo bem pé no chão aí para o relacionamento com startups. Por quê? Porque hoje esse é um tema que está em alta, né? É um tema que está muito em alta, na verdade, mas ele tem que ser feito da maneira mais correta, ele tem algumas, vou chamar de manhas, né? Mas ele tem boas práticas para que as pessoas que estão pensando, as empresas que estão visualizando que esse pode ser um caminho para manter a inovação em alta e para fazer que a inovação aconteça de maneira mais rápida, possam entender um pouco sobre como fazer esse relacionamento acontecer da melhor maneira. Vou trazer alguns exemplos também, inclusive na indústria aí de cosméticos, perfumes e tudo mais. E espero que vocês gostem bastante aí. Bom, o que nós fazemos, né? Por que a gente está aqui? Nós, na Venture, a gente ajuda empresas a liderarem o futuro de seus mercados, né? Então, através de diversas metodologias, tanto metodologias ágeis e uma série de iniciativas, dentre elas, nós temos uma área toda focada em startups e ajudando nessa ligação, fazendo esse tipo de relacionamento acontecer. Dentro da nossa missão, que é viabilizar a inovação para todos, de forma sustentável, rentável, colaborativa, em todos os lugares, né? E daí, quando a gente fala de relacionamento com startup, quando a gente fala de corporate innovation, na verdade, o que a gente tem sentido, né? A Venture é uma empresa que começou a nascer em 2012, mas em 2017 ela montou um modelo de negócio que hoje está de pé. E o que a gente sentiu aí de aprendizagem até hoje, que a gente tinha na cabeça na época, mas que hoje a gente, com dados, né? A gente consegue saber que é fato, as dores que a gente via, principalmente no lado da indústria, não somente do lado da startup, mas as dores que a gente enxergava lá, elas são fato, né? Então, por exemplo, 82% da liderança de inovação tem dificuldade de planejar e alocar tempo para fazer a inovação acontecer. Ou seja, a operação, né, o que a gente chama do explore e o exploit, né? A operação do explore, que é aquele dia a dia, entregar o que você já sabe fazer, toma todo o tempo e muita gente fica com dificuldade de fazer acontecer a inovação de uma maneira eficaz e eficiente. Menos de 50% das iniciativas que os líderes, né, que as empresas decidem fazer, traz os resultados esperados. Mais de 40% dos líderes que resolvem ir para essa área de inovação, ou mesmo conexão com startups propriamente dito, ou conexão com o ecossistema de inovação aberta, eles têm dificuldade de medir e compreender resultado. Por quê? Porque não é medido, né? Assim, como eu sei se o meu relacionamento está bacana, como eu sei que se as minhas iniciativas de inovação aberta, elas estão funcionando, né? As métricas são outras, são muito métricas de aprendizado e crescimento, que trazem, sim, resultados operacionais, resultados de retorno de investimento, mas que, às vezes, eles têm uma jornada diferente, um caminhar diferente no desenvolvimento desse resultado, até que ele traga lucro real, e essa medição de meio de caminho ela é importante para que as iniciativas não percam credibilidade ao
ao longo do tempo, né? Porque não é como um Kaizen que você faz com uma melhoria na operação, com uma tecnologia que você simplesmente já está bem definida e você implanta ali. Trabalhar nesse mundo, ele às vezes, nem sempre requer novas formas de medir e outras coisas, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E muitas vezes o próprio líder ali, ele está colocando a cabeça dele em jogo, né? Por quê? Porque ele vem criando na empresa, seja lá o cargo que ele ocupa, mas se ele for uma posição de liderança, é provável que ele vem desenvolvendo a imagem dele, né, dentro daquela empresa ou dentro daquele mercado de uma maneira muito eficiente, muito eficaz para atingir um cargo de liderança, e quando ele resolve inovar, ele sabe que ele tem certos riscos, né? Porque às vezes vai explorar um mundo novo, que você não aprendeu na universidade, ou não aprendeu muitas vezes nem na prática, na própria empresa, isso faz que você tenha medo de prejudicar a sua imagem. Então, vamos falar um pouquinho, quando vai conectar com o startup, o que dá errado, geralmente, né? Aqui eu trago uma pesquisa da BCG, que é muito bacana, eu recomendo bastante, tem muita coisa boa da BCG sobre essa temática, mas o que a gente vê, né? 50%, menos 50% dos pilotos dão certo. Menos de 50% das pessoas têm boa taxa de sucesso e impacto em cultura, que muitas vezes é um dos objetivos. Vamos trabalhar com as startups, vamos fazer inovação aberta, eu quero ter um impacto de cultura, fazer o meu time entender que isso daí faz sentido e muitas vezes não obtém o resultado. Menos de 35% das empresas têm sucesso com acesso a talentos via merge and acquisition, né? Então, muitas empresas adquirem novas empresas, adquirem uma startup ou adquirem um grupo tecnológico com a intenção de adquirir talentos e às vezes não tem resultado. E muitas vezes não se tem ali embaixo melhora nas operações. Por que que isso acontece, então? Aqui continua na mesma pesquisa, ainda recomendo bastante, se eu não me engano eu deixei o link aqui para trás. Se eu não tiver deixado o link, depois eu passo para todo mundo, tá? Por que que dá errado, né? Quais são as razões? Então, essa pesquisa ela mostra bastante o ponto de vista tanto da grande empresa quanto da startup que está trabalhando para fazer alguma coisa acontecer. A intenção é boa dos dois lados, né? Mas vamos lá, aqui em cima, ó, ambas concordam, tanto as startups quanto as empresas, concordam que tomar a decisão é lenta ou engessada, né? Desalinhamento e falta de transparência das expectativas. Essa é uma das principais queixas que se tem. Então, você vai para esse mercado, só que às vezes você ainda, eu vou falar sobre isso, mas você ainda não aplicou nele a mesma forma, não a mesma forma, mas o mesmo patamar de gestão que você tem na sua operação do dia a dia, você não atinge o mesmo patamar de gestão para suas operações de inovação aberta. E isso é necessário, certo? Então, acaba tendo um desalinhamento. Os pilotos não são definidos claramente, principalmente na visão das empresas. As startups acham um pouco menos isso. E por aí vai, tá? Tem uma série de razões, como falta de habilidade em lidar com diferentes mindsets, né? Principalmente a startup acha bastante isso. Pô, a gente vem com um mindset ágil, de velocidade, chega lá, tem o jurídico, tem um monte de coisa que tem que acontecer para aquilo lá dar certo, né? Então, além dessa questão primeira que eu falei, que aqui, eu coloquei aqui atrás, desculpa, vou até voltar para pegar exatamente o que eu falei, que é uma tarefa extremamente complicada, né, no dia a dia, trazer para o dia a dia da operação, a gente percebe que programas e conexões isolados, como a gente faz, muitas vezes que se faz, né, vamos fazer aqui um workshop de inovação, vamos fazer chamar algumas startups e só entender ali, fazer um projeto, quando eles são isolados, eles não criam inovação sustentável. Por quê? Porque a gente precisa ter inovação como algo intrínseco à operação, tá? Então, foi o que eu falei, a mesma maneira que você trata a sua área de operação, que você sabe, eu tenho métrica, eu tenho que tirar tantos produtos no final, eu tenho que atingir o mercado, a gente precisa trazer essas coisas também para a área de inovação. E para fazer isso, é essencial que nós, ao decidirmos que vamos nessa direção, que nós entendemos quais as táticas que nós temos que usar para que vão de encontro aos nossos objetivos. Por exemplo, né, vou tentar acelerar aqui, senão eu vou me atrasar no tempo. Mas se você quer fazer adaptação cultural, ou seja, vou fazer relacionamento com startups, com visão de indústria 4.0, com abertura de mente de colaboradores e tudo mais, mas se eu quero fazer adaptação cultural, não faz muito sentido, por exemplo, eu começar fazendo investimentos aqui na esquerda embaixo, tá vendo? Não faz sentido. Agora, se eu quero expandir e liderar mercados futuros, pode fazer muito sentido. Isso aqui não é um mapa definido, mas é um mapa que precisa ser feito. Muitas empresas começam sem fazer essa definição. Mesma coisa, entender. As táticas que eu escolhi estão de acordo com a minha realidade operacional. Vou dar um exemplo. Se você quer fazer um relacionamento com um grupo de startups ou com uma startup específica, mas você pretende trazer soluções para a sua empresa, você vai fazer simplesmente um hackathon,
você não pode esperar que essa startup tenha grande comprometimento com você, certo? Se você quer grande comprometimento, você tem que caminhar para a direita aqui, por exemplo, no nosso gráfico, e também entender quanto de recursos você pode colocar, ou seja, vai para essa área, precisa planejar estrategicamente, trazer para a operação do dia a dia. E mais um ponto que é que a velocidade, até o Sérgio colocou isso, né? A velocidade da mudança, a quantidade de novas informações cresce muito rápido, né? Então, esse contexto todo que eu falei, certo? Essa forma de operar diferente, trazer métrica para poder relacionar com startup, trazer métrica para inovação aberta, requer um mindset diferente, porque olhar para fora é diferente do que a gente está acostumado. A gente foi treinado para olhar para dentro, certo? Como está aqui dentro hoje, a gente está pensando dentro da caixa, a gente foi treinado para pensar dentro da caixa. Mas hoje, de um tempo para cá, todo mundo está percebendo que olhar para fora da caixa traz soluções, traz mercado, traz novas possibilidades, muito mais rápido, mais barato, mais assertivo e mais estratégico. E é exatamente isso que as startups fazem. Então, para vocês terem uma ideia, esse daqui é um gráfico que mostra a evolução do Google, né? Como que o Google saiu de onde ele estava, lógico que não foi somente fazendo isso, mas como foi que o Google foi se relacionando com novas empresas, adquirindo novas empresas ao longo do tempo para se transformar nisso que ele é hoje, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Google hoje está trabalhando em toda uma área que tem a ver com pegar tudo que a pessoa fala, já fazer tradução, já entrar nessa parte semântica. Só que ele não começou a pensar nisso hoje, ele nem desenvolveu tudo lá dentro. Ele foi de maneira aberta. Em 2003, ele já estava adquirindo empresas nesse segmento. YouTube. Acho que todo mundo sabe, mas o YouTube foi uma aquisição do Google em 2007, o Android foi uma aquisição em 2006, ou seja, você entendendo aquilo que vai fazer disrupção no seu mercado, aquilo que está facilitando que as suas operações aconteçam de uma maneira mais bacana e que não está dentro da empresa, é muito mais fácil, mais rápido, mais barato você ver fora da empresa se faz sentido. Trazendo isso para a indústria 4.0, e trazendo isso para a indústria, na verdade, vamos pensar junto aqui, o que tem aí fora que faz sentido para mim? Né? Então, coloquei aqui mais uma pesquisa da BCG de 9 tecnologias que estão transformando as coisas, trazendo alguns exemplos. Então, realidade aumentada. Poxa, hoje já é... E o interessante disso é que não são coisas que estão mais fora do nosso alcance. Como o Grandini falou, muitas delas hoje parece que está fora do alcance e hoje já requerem mínimo investimento. Por exemplo, realidade aumentada, que é aquele óculos que o cara coloca lá, e ele consegue ver coisas que não estão ali, mas que fazem sentido dentro de uma operação industrial, por exemplo, consegue ver indicadores, métricas, tudo no meio ali da linha de produção com um óculos específico. Robôs e automação, integrações, parte de internet das coisas, segurança, cloud, manufatura aditiva, produzir peças instantaneamente, tudo isso já é realidade. Então, trazer alguns exemplos de startups que acho que estão se destacando aí. A Algori, por exemplo, o que ela faz é trazer muita predição, né, usando a inteligência artificial, trazer predição para manutenção de máquinas. Né? Uma coisa bacana, que eu acho que é onde vem a parte bacana dessa notícia que saiu, é que em junho, em 2 de junho, pela primeira vez, uma seguradora, né, uma seguradora que fala, se a máquina quebrar, eu garanto ali, no caso deles é $100 mil, a garantia ali, lógico, com as suas devidas regras e tudo mais, mas ela passou a falar, esse sistema de monitoramento de diagnóstico de máquina, o que é só baseado em inteligência artificial, certo? Uma seguradora passou a falar, não, eu aceito esse sistema e eu aceito fazer o seguro dessas máquinas que estão sobre essa inteligência artificial, sendo monitoradas por isso. Ou seja, o mercado está se adaptando, ele está indo nessa direção, está passando a fazer parte do dia a dia, que é interessante dar uma olhadinha depois no site deles. Agora, eu pergunto para vocês, trazendo mais para a nossa realidade também. Eu não sei se vocês sabem quem é isso, não estou com acesso ao chat aqui, mas se eu perguntasse para vocês quem sabe o que essa pessoa está fazendo, né? Provavelmente muitas pessoas não saberiam, mas isso daí, na verdade, é um perfumista, né? E aí talvez tenha alguém da Givaudan aqui que fique orgulhoso, mas isso daí é um sistema Carto da Givaudan que permite que novas fragrâncias sejam criadas de uma maneira completamente diferente do que eram antes, utilizando inteligência artificial. O mais bacana
disso é que, certamente, aí não conheço por dentro a Givaudan, mas eu imagino que a Givaudan viu uma oportunidade de mercado e não desenvolveu tudo lá dentro, certo? Não desenvolveu toda a inteligência artificial e tudo que era necessário para fazer o Carto uma realidade. Certo? Tem muita gente desenvolvendo inteligência artificial, falamos aqui do Watson, até trago aqui, ó, o Watson está trabalhando nisso. Certo? Então, tem um punhado de gente, de startups e institutos fazendo acontecer do lado de fora, você pode trazer isso para a sua realidade. E uma coisa bacana dessa iniciativa da Givaudan é que ela permite, ó, a experiência inclui o sampling, né, a amostra instantânea numa velocidade que antes não era possível ser feita. Ou seja, a pessoa consegue, em futuro próximo, imagino eu, as pessoas vão poder montar os seus perfumes na loja. Então, vamos pensar na indústria 4.0, vamos pensar como que esse tipo de coisa vai impactar o seu mercado, certo? Ele impacta a linha completa, muda a cadeia de produção de uma forma que antes não era possível. E a tecnologia está viabilizando esse tipo de mudança, né? Então, aqui é um outro caso também, daí já é uma startup mesmo, que é a Algorithmic Perfumery. Ela é da Holanda e ela faz através, você responde um questionário com dados sobre você, sua infância e tal, e ela em 7 minutos cria a fragrância para você e te entrega a fragrância. Então, fragrância. Vamos pensar como isso muda, né? E o que então aqui está até uma amostra que eles saem ali a fragrância para você poder então fazer o que você tem que fazer. E esse mercado como um todo de startup na área de cosméticos, ele está crescendo. Então quem está de olho, falou, o que está acontecendo no meu mercado? Observar as startups é importante, porque o número de investimentos de venture capital, ou seja, investidores que investem em startups, o número de deals, né, de negócios nessa área tem crescido muito. Então, olha a velocidade que vem crescendo. Eram menos de 50 deals em 2009, aqui deve ser uns 15. A gente chegou a mais de 200 em 2017 e por aí vai. Então, cada vez mais empresas, mais startups nessa área, e nem a quantidade de funding que elas recebem é brutal, né? Então, 30 milhões de dólares, 400 milhões de dólares, 150 milhões de dólares, e elas vêm atacar esse mercado com soluções muito bacanas. Tudo isso, por que está acontecendo, né? Porque a tecnologia está viabilizando que essas empresas que estão dispersas, não são necessariamente grandes empresas, entreguem soluções de maneiras nichadas, soluções para os consumidores que estão mudando, né? O consumidor hoje ele quer exatamente bater uma foto, que do lado direito tem um cabelo vermelho, do lado esquerdo tem um cabelo normal, ali, castanho, mas ele quer já ver como é que vai fazer, como é que vai ficar, para que ele possa fazer a compra, né? E ele quer e o consumidor hoje, ele quer que você entenda o problema dele, né? Que você trate com carinho o problema dele. Então, essa é uma outra startup que vale a pena também estar se destacando, chama Skin Safe, que ela viabiliza que as pessoas comprem as coisas mais adequadas para a pele dela. Então, o que eu estou querendo mostrar é o impacto que tem toda essa tecnologia, não somente na linha de produção, como eu mostrei, inteligência artificial, falando um pouquinho de realidade aumentada, que vocês devem estar falando sobre isso nas últimas conversas, mas as startups que estão trazendo soluções nichadas, conversando com o cliente lá na ponta, que são oportunidades para todo mundo atuar. Então, aqui processos de compra hoje que são diferentes, então na revista lá imagina, sai um perfume, sai um cosmético, alguma coisa, a pessoa já pode colocar, comprar, ver se está adaptada para a pele dela ou mandar fazer uma coisa específica, customizada, né? Aqui tem um outro dado interessante que o quanto que está subindo, por exemplo, a busca por soluções veganas, né, em produtos de beleza. Então, vem subindo muito. E quando você fala de uma solução vegana, o consumidor hoje, ele afeta toda a cadeia. Por quê? Porque ele fala, pô, eu quero algo vegano, mas não quero só que o produto dentro que eu vou usar seja vegano. Eu quero que o packaging, eu quero que a embalagem já seja vegana. Eu quero que todo o contexto seja vegano. Porque indústria 4.0 vem aonde aí, na minha opinião? O consumidor hoje, ele quer saber, cara, como você trata o seu funcionário, como você treina ele em zonas perigosas, e a realidade virtual hoje deixa você fazer um treinamento sem o cara correr risco real. Então, o consumidor está puxando isso, e a indústria 4.0 com tecnologia está sendo viável hoje de entregar toda essa demanda. Então, aqui tem uma lista de 615 novas startups na área de cosméticos, mas são milhares de startups que estão fazendo muitos trabalhos, aqui trazendo também um pouquinho de packaging, né?
São packaging. Hoje, o que o consumidor quer? Packaging, a embalagem interativa, flexível, inteligente, sustentável, customizada para ele. Tudo isso pega a cadeia como um todo. Você tem que trazer tudo isso lá desde a sua produção. Então, para fechar aqui, né? Acho que eu não acompanhei. Se eu estiver estourando o tempo, o pessoal pode até dar um toque para mim, tá? Eu realmente perdi o tempo aqui. Mas quando você olha para a sua operação do dia a dia, né? E eu pergunto para você, tudo que você está vendo pela frente, na sua indústria, na sua linha de produção, no seu mercado, e que você falasse assim, eu falasse para você, plota tudo que você acha que poderia ser possível fazer. Provavelmente você traria para mim, sei lá, centenas de projetos que você imagina que possa ser bom para a sua operação, para a sua indústria, para o seu mercado, certo? E o que as startups fazem? Eu trouxe alguns exemplos, né? O que elas fazem? Elas ajudam você a transformar uma coisa que para você era uma inovação mais disruptiva, certo? Ela ajuda você a trazer isso para um nível mais operacional, certo? Transforma em realidade aquilo que está muito distante, às vezes, para você. Ela faz com que o custo seja viável, como o Grandini falou, né? A colaboração, de maneira que os investimentos também sejam menores. Ela vai fazendo com que tudo isso se torne, né, uma coisa mais real para você, tá bom? Então, pessoal, para fechar, né? Em 2017, nós, na Venture, iniciamos uma jornada para viabilizar aquela nossa missão de levar inovação para todos, com talentos, informação e processos. Hoje nós temos uma lista de clientes de dar muito orgulho. Nós temos ajudado os startups também, a gente tem 4 áreas, não vou entrar muito a fundo nisso, mas nós temos nos nossos programas mais de 250 startups passaram já nos programas. Nós estamos conectados a quase 12 mil startups através dos parceiros. A gente ajuda esse tipo de coisa acontecer em todas as indústrias. Nós temos 2 hubs, um em Campinas, onde eu estou agora, e um hub em Manaus, no centro, no polo tecnológico, né, no centro, no distrito industrial, para ajudar exatamente na parte de conectar as indústrias, a parte de indústria 4.0. Nós estamos em 2 localidades, conectados globalmente através da instituição que dirigimos aqui em Campinas, que é o Founder Institute. Somos uma plataforma com 4 áreas hoje, muito bacana, com diferenciais de inovação integrada, acompanhamento contínuo, multivertical, trabalhamos no agro, trabalhamos no food, trabalhamos na indústria 4.0, uma rede de mentores muito bacana, como a Zarit falou, tudo com muita inteligência, né? A gente coleta dados de tudo que está acontecendo das startups, das dificuldades, dos desafios que tem para a gente ajudar a resolver, e a gente coloca tudo dentro de dashboards e sistemas. E aí, 2 cases que eu acho que faz sentido citar. Um é o da SGT, que é exatamente um case onde ela está buscando soluções para investir. Caiu uma MP agora, ela não vai poder investir possivelmente, mas a gente ajuda ela a buscar na região norte, nordeste, centro-oeste, soluções para a área de energia, com um screening muito bacana. Então, a gente ajuda eles a buscar as empresas que fazem sentido para eles fazerem investimentos, fazerem co-desenvolvimento de soluções para o mercado ou para seus problemas e desafios internos. E o case que o Azarit já citou da TPV OC Philips, onde a gente ajuda eles a escanear também esse mercado, pensar como que as startups podem ajudar a gente na nossa linha, trazer mais produtividade, agregar mais tecnologia para os televisores, para os nossos clientes e tudo mais. Hoje está bem bacana, tem mais de 130 startups inscritas, deixando materiais gratuitos para vocês. Quem está mesmo trabalhando nessa área, está a fim de conectar com startup, a gente tem um monte de material bacana lá, é só entrar bit.ly, VHblog. Eu recomendo muito esse checklist aqui, com qualquer startup que você for fazer relacionamento, tem um checklist para garantir que você vai alinhar as expectativas, que são aqueles problemas que a gente falou no começo sobre a pesquisa da BCG, e tem conteúdos muito bacanas lá. Muito obrigado a todos, obrigado, Grandini, pela oportunidade. Espero que tenha sido bacana aí para todo mundo poder acompanhar o que a gente tem para mostrar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre agora. Érico, obrigado pela sua apresentação, bastante inspiradora. Eu acho que lidar com esse novo universo da transformação, inclusive da gestão, para poder fazer ponte com a indústria 4.0, com modelos de inovação, são desafios que eu, na minha posição aqui na Kimione como executivo, enfrento hoje, né? Então, bastante inspirador, porque como é que eu faço o marketing ser ágil? Né? Como é que eu faço modelos agiles funcionar num B2B? E são algumas das perguntas que permeiam um pouco do nosso dia a dia. Então, muito obrigado pela sua explanação. O tempo estourou um pouquinho,
mas Desculpa. vamos em frente. Eu acho que não, tranquilo. Acho que não dava para interromper, porque acho que é um aporte bastante importante e depois a gente sacrifica um pouquinho as perguntas e vamos embora. Então, eu tenho o prazer de chamar agora José Luiz Gordon, diretor de Planejamento e Gestão do Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Acho que esse é um fechamento interessante que nós vamos ter nesse ciclo de palestras, onde vocês tiveram duas vertentes, e agora a gente vem com o fomento, com a ideia de onde tudo isso ainda pode aterrissar. José Luiz, é com você. Boa apresentação. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Ainda boa tarde, né? Queria cumprimentar o Dr. João Carlos, Sérgio, Marina, Grandini, José Eduardo e Érico, todo mundo aí que participou desse vídeo de hoje, essa tarde de hoje. Meu trabalho está bem mais fácil, porque as palestras anteriores foram muito boas, e como foi colocado aí, tanto pelo Sérgio, como pelo José Eduardo, como pelo Érico, o conhecimento atual, ele está cada vez mais complexo, maior, mais variado, com diferentes tecnologias, ele é mais rápido, os ciclos dos produtos também são mais rápidos. Por exemplo, uma empresa como a Qualcomm, que é no setor de vocês, mas tem um ciclo de produtos de 8 meses, eles investem 25% do faturamento dele em P&D. E, obviamente, nada disso dá para ser feito sozinho, né? Então, é um pouco o bate-papo que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente do que eu faço. Vou falar do fomento, mas antes vou fazer algumas provocações um pouco na linha do que já foi feito pelo Zé Eduardo e pelo Érico. Queria começar falando o seguinte: a gente tem visto hoje, e é uma discussão que está aí, né, na boca de todo mundo, uma briga entre China e Estados Unidos, né? E essa briga, que a The Economist tem chamado de nova Guerra Fria, né? Não é entre o capitalismo e o socialismo de mercado, não é essa a briga, né? Não está se discutindo isso. O que está se discutindo é tecnologia, né? O que está se discutindo é quem vai dominar a próxima rota tecnológica, a próxima fronteira tecnológica, o próximo paradigma tecnológico. Quem vai estar colocando aí 5G no mundo, quem vai estar dominando 5G no mundo, quem vai estar discutindo dados. O mundo hoje, mais do que nunca, tecnologia está no centro do debate mundial. Mais do que nunca, tecnologia virou uma questão geopolítica. E não é à toa isso, né? É porque com isso você vai ter poder dos seus países, desenvolvimento econômico, competitividade maior da indústria, melhores empregos, mais empregos, né? Então, tecnologia e inovação está no centro disso, porque para ter tecnologia você tem que ter inovação, você tem que ter tecnologia. Inovação está no centro disso, né? Dados está no centro disso. Toda essa briga com o TikTok que está tendo nos Estados Unidos e China está ligado a dados. E dados, com dados você tem informação, você consegue ter melhor tecnologia, você consegue inovar, você consegue ter melhores informações. E nesse mundo atual, principalmente agora no pós-Covid, o que a gente está vendo é um movimento muito forte dos países protegendo suas economias. Então, a Suécia anunciou ontem que não vai permitir a Huawei e a ZTE, chinesas, no leilão de 5G. Por que eles não vão permitir? Porque eles têm uma empresa chamada Ericsson, que é a principal concorrente dela. E ali o que eles querem é tecnologia, é desenvolvimento industrial, né? A Ericsson é a principal fornecedora da área de defesa sueca, e é isso que eles vão fortalecer, a indústria nacional sueca. Então, a inovação está no cerne de tudo isso, e a inovação puxa tudo isso. Não é à toa que os Estados Unidos, para fazer frente, tem prometido, que agora fechou com o Brasil, e com o Brasil também, financiar as outras empresas para brecar a China nessa briga tecnológica. Então, a briga tecnológica, o embate tecnológico e na inovação é fundamental. E isso vai chegar nas empresas. E se as empresas não estiverem preparadas para essa briga, elas vão ficar para trás. Aqui se falou muito em inteligência artificial, né? Então, você tem essa briga de inteligência artificial pesada entre China. Então, você tem 5G, você tem inteligência artificial, que vai mudar todos os paradigmas. As empresas precisam entrar nessa briga. Então, de certa forma, eu queria um pouco provocar isso, né? Tem essa discussão, a China vai chegar, não vai chegar, né?
Por quê? Porque é uma briga tecnológica que está se vindo, né? Hoje, discutindo manufatura 4.0 ou indústria 4.0, como cada um quer chamar, a robotização está chegando e a China e os países asiáticos estão muito fortes, estão trabalhando e investindo muito na parte de robôs. A China hoje é o país com maior robô, com uma quantidade de robô nas suas fábricas. Obviamente, se você pegar esse per capita, não, né? Mas vem investindo pesado. O Japão também, a Coreia também, se deixando em questão absoluta os Estados Unidos para trás. Então, a briga tecnológica, a briga de você ter uma indústria mais produtiva com o processo, que você pode chamar de indústria 4.0, manufatura 4.0, como você quer chamar, é fundamental. A parte de robotização, toda essa parte de conectividade, inteligência artificial, 5G, tudo isso não está aí à toa, né? Não é à toa que tem essa briga mundial. Então, a inovação está no cerne disso, né? Antigamente, eu costumava dizer, quando eu fazia minhas palestras, que a China produzia para o mundo com as máquinas alemãs. Hoje, a China está começando a produzir para o mundo com as máquinas chinesas. Porque quando não são empresas chinesas, eles vão lá e compram as empresas alemãs, diminuem a curva de aprendizado e transferem toda a tecnologia para a China. Como a Coreia fez durante muitos anos, com várias tecnologias. Então, essa é a grande briga. E a inovação é o cerne de tudo isso. Recentemente, o candidato à eleição nos Estados Unidos, John Biden, anunciou que um plano de 700 bilhões para proteger e fortalecer o setor produtivo, a economia americana. Mas o fundo que eles querem fazer é proteger o setor produtivo. A mesma coisa aconteceu com a União Europeia, são 750 bilhões. Teve algumas mudanças nisso para proteger o setor produtivo lá. Então, a briga vai ser muito forte, principalmente agora nesse momento pós-Covid. E a inovação, se as empresas não estiverem preparadas para inovar, com isso encararem novos mercados, competirem internacionalmente e aguentarem a briga do que vem de fora, vai ser muito difícil. E inteligência artificial, 5G, indústria 4.0 está no centro disso. Nós podemos discutir qual é a indústria 4.0 para o Brasil. Talvez não seja alemã, talvez não seja manufatura avançada americana. Eu, particularmente, tenho uma opinião que deveríamos ter um foco em indústria 4.0 pensando muito em bioeconomia, porque o conceito de indústria 4.0, manufatura avançada, cada país tem o seu. Nós temos uma bioeconomia fantástica e nós devemos explorar isso, utilizando o que uma economista chamada Carlota Pérez chama de Smart Green Growth, que é juntar inteligência artificial, IoT, indústria 4.0 com todo esse novo paradigma verde que o Brasil tem um grande potencial. Então, eu queria introduzir isso para chamar um pouquinho a atenção, para dizer o seguinte: inovar, ele não é um luxo, ele é uma necessidade. A briga tecnológica de inovação está aí, está colocada. E aí eu sempre falo, se as empresas não entrarem nisso, elas vão ficar de fora. Vão ficar de fora, não é que não vão ficar de fora porque não vão ter, elas vão ficar de fora porque elas vão ficar fora do mercado. Então, é muito importante a agenda de inovação. Algumas coisas importantes, e aí, de certa forma, acho que já foi dito de alguma forma aí pelo Zé Eduardo e pelo Érico, né? Primeiro que inovação, o lugar é a empresa, né? Isso é fundamental. Inovação, de cima de tudo, é conhecimento e aprendizado. Você tem que estar o tempo todo com novos conhecimentos e aprendizados. Esses conhecimentos são variados, são vastos, né? Então, a inovação ela é cada vez mais interativa, né? Ninguém agora inova mais sozinho. Também não tem quando você tinha lá atrás, né? Quando você aquele inventor sozinho que fazia o mercado. Hoje a inovação ela depende de uma série de fatores, tanto dentro da empresa, né? Então você tem que criar, tem uma economia chamada Edith Penrose, que ela cria que você tem que criar as rotinas dentro da empresa, e dentro dessas rotinas a inovação tem que fazer parte constantemente, desde o chão de fábrica até a parte administrativa e fora da empresa. E aí é a questão do Open Innovation, você trabalhar com centros de pesquisa, você trabalhar com startups, você trabalhar com outras empresas, né? Isso é importante. Você tem que estar aberto a isso. Inovação não tem, acima de tudo, risco técnico, de mercado e custo. E as empresas precisam entender. Inovação tem custo? Tem, mas isso é investimento no fundo para a empresa. Pode dar errado? Pode. Mas se der certo, isso vai fazer toda a diferença para a empresa. E a empresa vai ter que arriscar, né? Então, acho que são coisas importantes para a gente pensar. E, como colocou aí o Zé Eduardo, né? Não dá para ter tudo inteiramente da empresa. É muito custoso, principalmente se for uma empresa pequena. Então, você precisa ter acesso a esses conhecimentos com parceria, seja com startups ou com centros de pesquisa. E eu vou começar, como eu falei, estava fazendo diferente. Eu vou falar antes dos exemplos dos projetos para depois falar sobre o que a Embrapi faz. Isso aqui é uma coisa que eu acho assim
fantástica, é um projeto de 14 empresas, empresas concorrentes no setor de alumínio com a cadeia automotiva, Fiat, Maxion Yosp, Randon, ou seja, dividindo custos, dividindo riscos e trabalhando conjuntamente. Isso é um projeto apoiado pela Embrapi, para desenvolver liga de alumínio. O setor de cosméticos foi o primeiro a fazer um projeto de empresas concorrentes, né? Natura, Teraskin, Boticário e Yamaha, mas depois pararam. Não precisamos mais disso, pelo menos no apoio da Embrapi, não precisamos mais disso. Isso é importante, é inovar em parceria, né? Dividir custos, dividir risco, achar novos mercados, aprender constantemente. E aí, junto com o IPT, que é o Instituto de Pesquisa lá de São Paulo, que foi também quem fez o projeto aí do setor. Esse é um projeto de 11 empresas pequenas, que tinham o mesmo problema. Eu tenho certeza absoluta que as empresas aí têm problemas comuns. 11 empresas pequenas se juntaram, tinham o mesmo problema na durabilidade da bateria, e foram trabalhar nisso, tentando usar grafeno, nanotecnologia, né, com o Instituto Senai de Eletroquímica lá no Paraná. Desenvolveram, e olha que interessante, o projeto deu tão certo que a Embraer chamou para eles para trabalhar e desenvolverem tecnologias de baterias para a Embraer. E aí com outras empresas, também um projeto com várias empresas. Isso aqui diminui custo, diminui risco, garante resultado, e isso aqui é o que leva para o futuro. Eu trouxe também para dizer que inovação necessariamente precisa ser inovação disruptiva, né? A gente pode ter inovações mais simples, né? E a Embrapi apoia inovações incrementais. Se você estiver rotineiramente fazendo inovações incrementais, você vai estar rotineiramente inovando, o que é ótimo, né? Então, isso é fantástico. Você não precisa ser sempre o inovador disruptivo, mas você pode estar rotineiramente, né? O modelo alemão, as empresas alemãs são empresas que rotineiramente inovam, né? E por isso são tão poderosas. Então, o desenvolvimento de processos de manufatura para bebidas energéticas, usando manufatura 4.0 com o Senai Cimatec, isso é uma pequena empresa, tá? Fazendo projeto. Esse é um projeto em parceria com o Sebrae da Embrapi, uma empresa maior com uma empresa pequena, também usando inteligência artificial, usando inteligência para a questão energética, tá? Esse é um projeto de uma startup chamada Horas, com a BASF, fazendo projetos conjuntamente lá com a SET Santa Catarina, usando inteligência artificial e machine learning para monitoramento de pragas e ervas daninhas com esses drones. Isso aí já se estendeu para o setor elétrico também, para monitoramento de problemas nas distribuição de energia. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, né? Agora, uma coisa muito simples, né? Uma plataforma para inteligência regulatória, isso ajuda as empresas, né? Então, tem coisa simples também que pode ser feita e fazer toda a diferença. Eu quis mostrar um pouco isso, né? Soluções para a questão energética dentro das empresas, tá? Então, todos aqui, a grande maioria são pequenas empresas, tá? Desenvolvimento de totens para entregar alguns dispositivos, são projetos feitos no Instituto Federal do Ceará, tá? Mas isso vai levando, se você vai rotineiramente inovando, você vai levando a empresa para atividade de inovação constante, isso é importante. Aí você vai fazendo com seus parceiros, com empresas, com startups, com centros de pesquisa, né? Esse aqui é perfeitamente sistema por fluorescência para análise de tratamento dermatológico, então esse é um projeto também com o Instituto de Física lá da USP, que nós apoiamos, um projeto que tem uma empresa grande, uma startup, plataforma de aprendizado de autonomia em cabeça e pescoço, também usando sistema de aprendizagem também, né? Aqui é um sistema mais para a questão de logística, então com certeza todos vocês têm problemas de logística aí, então desenvolver tecnologias com logística, com startups é muito importante. Projetos na área de baterias, esse projeto é muito interessante porque esse projeto envolve empresas brasileiras, empresas inglesas, além do Instituto Federal aqui, empresas inglesas para a área de reciclagem, né, da pasta das baterias, 2 empresas inglesas, 2 empresas brasileiras, o Instituto Federal aqui no Espírito Santo e Cambridge, no Reino Unido. A gente financiou a parte brasileira, o Reino Unido financiou a parte inglesa. A gente tem várias parcerias mundiais, a Embrapi tem parceria com Israel, com Suíça, com o Reino Unido, com Suécia, com a República Tcheca, com a União Europeia, com o Canadá. Foi interessante que esse projeto, os pesquisadores aqui do Brasil melhoraram a patente de Cambridge que tinha para esse processo, tá? Startups desenvolvendo com inteligência artificial, toda essa parte na parte de hospitalar. Bom, eu já estou bem perto do meu tempo, então vou acelerar um pouquinho aqui, só para falar sobre... Bom, como é que a Embrapi, né, apoia tudo isso, né? Para quem não conhece a Embrapi. Então, talvez seja a principal coisa. Eu quis inverter um pouco hoje, mostrar o que dá para ser feito, o que está sendo feito no mundo, mostrar o que a Embrapi está fazendo. Tem coisas complexas, tem coisas simples, tem projetos que têm interação, startups, empresas maiores, várias empresas, e é isso que a gente tem que buscar.
né? Então, a Embrapi, eu sempre chamo, a gente tem chamado que a Embrapi é um ecossistema de inovação, que tem várias coisas envolvidas, tem startups, tem capacitação, tem fomento, tem institutos de pesquisa, inovação. Eu não vou gastar muito tempo com isso aqui agora. A Embrapi, o que ela faz? Ela faz o co-investimento com as empresas, e a gente fala que a gente co-investe nos projetos das empresas em interação com ICTs, né? Nos projetos de pesquisa e desenvolvimento. A gente co-investe, a gente investe conjuntamente nos projetos com recursos não reembolsáveis, em projetos de interesse das empresas, em parcerias com ICTs credenciadas na Embrapi, que a gente chama de unidades Embrapi. Fundamentalmente, a gente trabalha tradicionalmente no que a gente chama Vale da Morte, que é o TRL 3A6, mas o mais que importa é como é que é o nosso modelo de co-investimento. Então, são umas fotos. Tem 3 primeiros tipos. Projeto tradicional de uma empresa que quer fazer um projeto usando biotecnologia ou usando novos materiais, nanotecnologia. Uma empresa e o IPT, por exemplo, que é uma unidade Embrapi. Eu vou mostrar quem são as unidades Embrapi, como um centro de pesquisa. A Embrapi financia um terço do valor do projeto com recursos não reembolsáveis, aquele recurso que a empresa não precisa devolver, tá? E os outros 2/3 são divididos entre a empresa e a unidade Embrapi, tá? A parte da empresa é necessariamente financeira e a parte da unidade Embrapi, que é o centro de pesquisa, é econômico, hora homem, hora máquina, né, o uso dos equipamentos. Então, aí a gente consegue diminuir custo, porque tem 1/3, né, desse recurso. Ajuda a diminuir risco por 2 coisas. A diminuição do custo ajuda a diminuir o risco, se der problema, o custo fica menor. Segundo, você vai ter acesso a centros de pesquisa com alta competência. Isso ajuda a diminuir seu custo técnico, o seu risco técnico do projeto, tá? Você está interagindo. Você pode dividir o custo com outras empresas. Se você declara por lei por lucro real, pode abater a lei do bem, e assim vai. Tem o tipo 2, que é um projeto que envolve, por exemplo, pelo menos 2 empresas, sendo uma delas com receita operacional bruta abaixo de 90 milhões. Pode ser 2 pequenas empresas, 3 pequenas empresas, uma grande, uma pequena. Para a internet das coisas, manufatura 4.0, inteligência artificial e para a mobilidade, nesse caso, quando envolve pelo menos 2 empresas, nessas condições, a Embrapi chega a 50%, então não 33%, mas 50%. Estamos falando aqui em várias coisas ligadas à internet das coisas, manufatura 4.0, então a Embrapi pode apoiar 50%. Imagina vocês fazendo um projeto lá com a CERT, uma startup na área de manufatura 4.0 e a empresa de vocês. Pode chegar a 50% do valor do projeto de desenvolvimento. Mesma coisa quando um projeto de uma empresa é pequena, e pequena para a gente aqui nesse caso é abaixo de 90 milhões, na área de mobilidade, mas também vai passar a valer a partir do meados de novembro para internet das coisas e manufatura 4.0. Isso uma empresa pequena, com receita operacional abaixo de 90 milhões, que fazer um projeto sozinho. Ou em mobilidade logística, ou internet das coisas, manufatura 4.0, chega a 50% também. Tá? Nós temos uma parceria com o Sebrae, muito bom. Aqui o conceito de pequena empresa é 4,8 milhões, é o conceito do Sebrae, que funciona da seguinte maneira, para explicar de forma bem simples. Projeto de 1 milhão, a Embrapi, internet das coisas, de uma pequena empresa, a Embrapi financia metade, 500 mil. A unidade Embrapi vai colocar em econômico lá mais 150 mil, sobra lá 350 mil. Desses 350 mil, se for uma empresa única, o Sebrae financia 150 da parte da startup. Então, sobra 200 mil para a startup. Se for uma startup com uma grande empresa, ou uma pequena empresa com uma grande empresa, chega a 200 mil. Se for pelo menos, se for 2 startups, 2 pequenas empresas até 4,8 milhões, o Sebrae paga 300 mil. Então, tem uma ajuda muito grande, vai ficar muito pouquinho para as pequenas empresas pagar. Tá? Esse recurso é muito escasso. Primeiro semestre foram 4 milhões, foi em um mês esse recurso. Agora, no final, no último trimestre, vão ter mais 5 milhões e ele vai assim, em um mês. Demanda altíssima. Nós temos a parceria com o BNDES, que é o único lugar onde a Embrapi trabalha no TRL 7 a 9, que é para um foco na saúde, projetos na área da saúde, e aí o apoio é para 50%. Tá? De 50% da Embrapi, independente de porte da empresa. Tá? Bom, quem são as unidades da Embrapi e os centros de pesquisa? Né? Então, isso aqui é um diferencial da Embrapi, pode parecer bobagem. Por que você seleciona os centros? Né? Deixa a gente selecionar. Porque a gente já viu muito empresário e reclamam muito, né? Pô, vou fazer um projeto com universidades, é um problema, esse pessoal é muito burocrático, falam que tem equipe, não tem equipe, falam que tem infraestrutura, não tem infraestrutura, não entendem meu time. Então, a gente faz uma seleção muito rigorosa de quem são esses centros e ajuda a diminuir o risco de vocês. A gente traz o que tem de melhor de centros, com gente, com capacidade técnica, com estrutura de ponta. Esses são 61 centros credenciados da Embrapi. Tem Universidade Federal, tem Instituto Federal, tem Rede Senai,
tem USP, tem Eldorado, tem CPQD, tem Embrapa, tem um conjunto muito grande de centros. Eu não vou ficar aqui falando sobre todos eles, meu tempo já estourou. Nessa parte de tecnologia da informação e comunicação, que está tudo ligado à indústria 4.0, inteligência artificial, IoT, conectividade, comunicação, eletrônica embarcada, tem muitos centros com várias capacidades. Esses centros atendem nacionalmente. Então, o centro lá de Campina Grande atende empresas no Sul-Sudeste, o centro da Bahia atende empresas no Sul-Sudeste, e vice-versa, tá? Não tem problemas com distância, nunca tivemos. Materiais e química, super importante, né? Então, pensando em toda a parte de materiais polímeros e funcionais, a parte de materiais sustentáveis, materiais de alto desempenho, parte de química industrial, uma série de coisas a gente tem competência, parte de biotecnologia, processos biotecnológicos, biofármacos e fármacos, e assim vai, tá? Parte de mecânica e manufatura e o que a gente chama de tecnologias aplicadas, que são mais setoriais. No site da Embrapi tem todos eles bem explicados. Bom, Gordon, legal tudo isso, bacana, mas eu quero contratar um projeto, como é que eu faço? Primeira coisa, não tem edital, tá, para projeto, isso é uma coisa da Embrapi, não tem edital para projeto da empresa. Quando a empresa quer, procura uma unidade Embrapi, uma daquelas 61 unidades Embrapi, discutem um projeto, constroem um projeto, técnico, financeira, tudo com a unidade Embrapi, e a unidade Embrapi tem autonomia para aprovar, não precisa pedir para a Embrapi para aprovar. Então, tem projetos que são fechados em 3, 4 dias, a média dá em torno de 2 meses, esses 2 meses muitas vezes parados dentro da empresa, tem projetos muito rapidamente fechados, com muita agilidade, muita flexibilidade. Então, para quem sempre me pergunta, não tem edital, procure uma unidade Embrapi e feche o projeto rapidamente. Isso aqui é só uma avaliação, todo projeto finalizado na Embrapi vai uma avaliação para as empresas, a gente recebe o feedback das empresas, taxa de satisfação é acima de 90% de alta satisfação das empresas com os projetos que estão sendo apoiados, 97% dizem que ajudou a aumentar o investimento de P&D da empresa. Já estou com o meu tempo estourado, me coloco à disposição de todos vocês. Se precisarem de mais informações, está aí o e-mail, podem me mandar. Se precisarem de mais informações sobre alguma unidade especificamente, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez e estou à disposição para o debate. Beleza, obrigado. A gente está hoje, acho que a gente, né, Grandini, extrapolamos o tempo, né? A gente já estamos às 6h33, mas acho que a bola agora é contigo para a gente fazer nossa mesa redonda. Eu diria o seguinte, né? Cadê o Érico e cadê o Azarite também aí? O Azarite tem que sair também até às 7, ele tem aula. E eu acho o seguinte, antes de mais nada, muito obrigado pela excelente participação de vocês e tudo aquilo que vocês nos trouxeram hoje para que a gente possa entender de que forma que inovação vai ser cada vez mais a palavra da vez e a forma como a gente vai se destacar e a forma como nós vamos nos desenvolver, né, do ponto de vista de negócio. Uma coisa que eu acho que o Gordon falou e eu acho que fecha bem, e eu gostei muito de ouvir, é que a possibilidade de inovar, assim como lá atrás, né, eu comecei mostrando das empresas farol também, ela é possível, não importa o tamanho da empresa, não importa aonde que essa empresa está localizada, né, ela é muito mais cultura e forma de tentar achar caminhos, né, do que restrições ou problemas ou dificuldades. Então, assim, tem formas, tem maneiras, e a gente começa a ver claramente que esse contexto acaba se firmando cada vez mais. Diferentemente das outras vezes e das outros ciclos, hoje nós temos 3 palestrantes, né? Então realmente se estendeu um pouquinho demais, é tudo muito interessante, a dinâmica é muito importante, eu acho que muita informação foi passada. Mas eu não queria, estava conversando com o Sérgio aqui, trocando umas informações aqui pelo WhatsApp, nós não queríamos simplesmente terminar sem ter pelo menos 3 perguntas, 3 pontos aqui para que vocês possam fazer. Nas outras nós colocávamos um ponto, cada um falava 2, 3 minutos, né, e a gente passava para outra, ou seja, todo mundo falava um pouco de cada uma. Hoje nós vamos fazer diferente, né? Então nós temos 3 pontos aqui, um para o Azarite, um para o Érico e um para o Gordon. Depois, se houver algum complemento, a gente abre para que vocês possam fazer, mas eu pediria o seguinte, que vocês fossem extremamente assertivos na resposta, com a objetividade necessária, e depois, no final, vocês vão ter direito a 1 minuto de fechamento da participação de vocês, tá ok? A primeira pergunta que eu queria fazer, eu queria dirigir a pergunta para o Azarite, né? E a pergunta, ela é mais no sentido de que, Azarite, nesse processo todo de desenvolvimento que a gente vem vendo e vem vivenciando aí na transformação digital, né?
Em que momento, né, que se chegou à conclusão, né, que o melhor caminho a ser seguido para o desenvolvimento é o processo de inovação aberta? Né? É mesmo? Né? Existe alguma coisa híbrida? Eu passo do modelo tradicional para o modelo de inovação aberta, como virar uma página? Como é que é esse processo? E, de novo, faço a pergunta, é mesmo o melhor modelo? Por que você acha isso? Olha, o Grandini, tem uma questão cultural que não permite que isso seja totalmente digital. Então, hoje, o que se discute muito nas organizações é o conceito da ambidestria. Você tem que, em algum momento, coexistir com isso, a despeito das resistências internas. Porque o que acaba acontecendo? Muitas das organizações têm um middle management que tem preocupação de que isso possa ocupar espaços e tal. Então, tem uma questão cultural muito forte. Eu não tenho dúvida, o caminho é por aí, por um motivo simples. Quando você calcula o ROI do P&D, o ROI, retorno de investimento da atividade de inovação, com modelos de Open Innovation, você tem isso extremamente mais atrativo do que você concentrar tudo dentro de casa. Pegando um exemplo assim que acabou de ser colocado pelo Gordon, hoje existem mecanismos que de cara traz um dinheiro incentivado, não reembolsável, para um processo que, se você tiver a habilidade de trabalhar em ecossistema, vai ficar mais barato o seu P&D. Então, eu diria assim, já estamos convencendo o CFO das companhias e os conselhos de que Open Innovation tem um ROI mais atrativo do que você fazer dentro de casa. Então, aí você tem os processos já que começam em transformação cultural e vão terminar lá no final, onde você busca mais eficiência das empresas, eficiência operacional, etc. E, além disso, saltos quantitativos, saltos quânticos em termos de novos acesso a novas tecnologias, novos modelos de negócio. Sensacional. Gordon e Érico, vocês querem complementar rapidamente? Ou tão... Não? Érico, tudo bem? Legal, então, obrigado, Zarite. Sérgio, você tem uma para o Érico aí? Bora, Érico. Então, agora é a minha pergunta para você, para a gente poder caminhar. E a gente você falou bastante sobre a questão das startups e a importância dos modelos de gestão das startups como forma de lidar com esse mundo, aspas, tão diferente e tão igual que a gente vive, né? Na verdade, algumas coisas, elas transmutaram na velocidade, acabam sendo as mesmas coisas, às vezes feitas muito mais rápidas, mas esse convívio com a startup, esse namoro com a startup, ele representa algum risco para as empresas? Há uma dúvida na seguinte questão, né? Se tem algum perigo ou problema de trabalhar com uma startup, de repente você faz uma parceria, ela quebra, desaparece, ou qual que seria a forma segura de fazer, então, essa relação com a startup para que ela realmente possa trazer para uma organização os frutos de mudança cultural, de ajustes, de aprendizagem para as duas partes? Por favor, se você puder focar em 1 minuto, eu lhe agradeço, dado que passamos bastante do tempo. Bacana, Sérgio. É uma boa pergunta, né? Geralmente é o inverso, né? Eu acho que, assim, o principal risco é não fazer nada, é não observar e ver se cabe para você, se cabe para a sua empresa naquele momento. Eu acho que o principal risco. Agora, se tem risco de trabalhar com startup? Claro que tem, né? Aí você tem que, realmente, eu acho que aqueles pontos que eu toquei no começo, que é entender o que é a sua realidade operacional, né? Qual que é o seu objetivo, e daí você parte para um trabalho com gestão, né? Onde você vai colocar gestão, você vai calcular, o risco sempre existe, mas um risco calculado, assim como qualquer outra coisa que você faça na sua operação. Você tem um risco sempre, praticamente, digamos assim, mas tem um risco calculado. E aí, um ponto-chave é você entender que, dependendo do que você quer e dependendo da sua maturidade, também você vai buscar certos tipos de maturidade nas startups. Tem startups que são extremamente maduras e que muitas vezes já estão com faturamentos maiores do que a própria empresa que está contratando a startup.
Agora, entende o que eu estou dizendo? Então, se você quer uma coisa que é mais early, você quer testar, você quer pensar em fazer parte do negócio, você quer ter, aí você vai buscar um certo tipo de startup numa certa camada com risco maior. Você quer começar agora resolvendo problemas, desafios operacionais, desafios não é tão disruptivo às vezes em termos de mercado, mas é disruptivo em termos da sua operação, você consegue startups bem maduras que mitigam bastante o risco. Então, eu acho que a gestão seria a palavra-chave para mitigar o risco, é conhecer o risco, entender onde ele está e alinhar as expectativas, né? Às vezes você está pensando em fazer uma POC e o cara está pensando que você vai comprar ele, então aí vai ter um desalinhamento e vai gerar um problema. Basicamente, sendo bem direto, seria essa linha de pensamento. Obrigado pela retidão na resposta e de ocupar nosso tempo, Gordon. Azarit, vocês gostariam de acrescentar algum comentário nessa relação de risco, parceria? Como é que vocês veem isso em uma organização como a startup? Vou ser rápido. Eu escutei uma vez de uma pessoa, de um cara grande de um VC, que ele falou o seguinte sobre startup. 70% dele é gerenciando gente dentro de uma startup. E startup tem isso, tem a beleza de sair, tem tudo isso, é fundamental, mas o cara do VC falou, 70% é gerenciando gente. Então, é complexo mesmo, não é simples. Eu acho só um complemento que eu faria. Eu acho que assim, existem muitas alternativas hoje. O Gordon colocou alternativas que trazem uma redução de risco, por exemplo, excelente para trabalhar com startups, por exemplo, né? Porque o projeto de P&D e inovação ele vai ter um risco intrínseco. Trazer uma startup vai trazer mais um pouco de risco. Aí se traz o Gordon, por exemplo, vem mitigar esse risco. A gente está aí exatamente para ajudar você a falar, cara, pode arriscar um pouco mais, porque eu estou junto com você. Né? Não só agora, acho que aceleradoras procuram fazer isso, o ecossistema como um todo, institutos de pesquisa procuram fazer isso. Eu acho que isso é até mais um benefício, né, Azarit, do ecossistema de inovação aberta. Você acaba diluindo, né, o risco dentro do ecossistema e você convida mais pessoas para empresas para poderem participar desse processo e o resultado é mais efetivo nesse sentido, né? Então acho que complementa bem. Aproveitando só para complementar, a gente sabe que teve muito oba-oba da aproximação de startup com empresas, em termos de processo. Eu vou pôr uns puff cor-de-rosa, junto todo mundo lá e ficou legal. Na verdade, hoje existe processo estruturado. Então, o que é processo estruturado? É o mindset de quem sabe do risco que é essa operação em cada etapa da jornada e mitigando o risco com mentorias, trazer um recurso incentivado, pôr um mentor de qualidade. Você saber que startup é um elemento de risco e que do early stage para frente, 96%, 97% vai quebrar. Legal. Agora, se você souber maturar com processo estruturado, entrevistar, não sei o quê, por dados como o Érico mostrou, aí você tem uma mitigação desse risco e sabe escolher melhor. O segredo está em ter um bom radar. Esse Legal. É o segredo de lidar com startup. E isso é baseado em dados e inteligência. Legal. Gordon, a última para você. Se eu tiver uma empresa e quiser buscar um fomento da Embrapi, você mostrou os exemplos, os tipos de fomento, só uma coisa assim que ficou claro. Eu posso buscar fomento tanto para desenvolver, por exemplo, um produto, né, e também para desenvolver os meus processos? Ou tem algum tipo de restrição, tem algum tipo de... O que eu posso fomentar? Produto e processo, tudo que sua empresa estiver querendo desenvolver, a Embrapi vai apoiar em produto e processo. Excelente. Gordon, para encerrar, suas últimas palavras. Eu queria agradecer, dizer que foi riquíssimo o debate aqui. Eu acho que inovação tem que estar na estratégia das empresas. O setor, por mais... É um setor fantástico, né, que tem aqui no Brasil, mas eu acho que tem que incorporar mais a inovação para dentro e contem com a Embrapi para o que precisar desse apoio. Contem com a Embrapi, contem comigo pessoalmente, tem meu e-mail ali. E a Marina e o Sérgio fazem contato comigo sempre que precisar. Então, a Embrapi está à disposição das empresas para ajudar. Excelente. Muito obrigado. Obrigado pela tua participação. Azarit? Eu queria, de novo, agradecer e incentivar fortemente que as empresas acreditem que Open Innovation é algo que veio para ficar, tem risco, mas tem muito resultado que mostra que o caminho está começando a ficar muito bem pavimentado, através de processos estruturados. Legal. Obrigado. Érico?
Agradecer também, claro, né? Agradecer muito aí vocês pela oportunidade. Mas uma coisa que eu achei muito bacana, quando eu pesquisava um pouco sobre o setor, né, até onde atua a BPEC e tudo mais, é assim, a riqueza do setor em termos de quantidade tecnológica que pode ser inserido nas coisas, quantidade de diferentes formas de você atuar no mercado. Então, todas as áreas, como conversamos com o Sérgio, biotech está envolvido. Falei vegano tem desde a parte de alimentação, mas também tem toda a parte de cosmético, perfume, inteligência artificial. Então, é um setor extremamente rico. E eu acredito muito que tem muita oportunidade de inovação e de crescimento e realmente trazer essa coisa boa para a sociedade, lógico, junto com tudo isso. Então, minha palavra seria mantenham os radares, os olhos bem abertos aí e busquem coisas, porque na minha pesquisa eu achei tanta coisa, não dava nem para colocar. Eu achei tanta coisa bacana, se vocês que estão ouvindo, né, vai lá, pesquisa inovação, startup, no cosmético, perfume, higiene, pessoal e tudo mais, vocês vão achar muita coisa bacana, certamente coisas que encaixam no dia a dia, na operação e no mercado de vocês. Então, eu acho que assim, dedicar um tempinho a isso, para mim foi sensacional, né? Eu acho que para vocês, todos que estão ouvindo também, com certeza. Obrigado, foram muito bons os seus exemplos, viu? E bem, bacana. Assim, ilustraram bem tudo aquilo que a gente quis falar. Sérgio? Bom, não mais do que agradecer ao Grandini por ter convidado vocês a coordenar esse evento junto conosco, e a gente sempre vive ciclos históricos, né? E há quem diga que antes do iluminismo houve a idade das trevas, né? E aí a gente precisa de conhecimento para iluminar o caminho. Então, sempre há esses momentos de idades das trevas, né? A treva nem sempre é só representada pelo lado escuro das coisas, mas às vezes pela nossa incapacidade de enxergá-las. E quando alguém lança luz no nosso caminho, ele não só ajuda a iluminar, como ajuda a gente a caminhar. Então, obrigado a vocês que aportaram luz nesses temas que são muito interessantes, são complexos, são desafiadores, mas com pessoas como vocês, transformando essa realidade, trazendo conteúdo, trazendo possibilidade, que isso enriquece e vai mostrando quais são os caminhos. Então, obrigado ao Gordon, a Zarit, prazer em conhecê-los, Érico Pastana, Grandini por convidá-los, por ajudar a gente a coordenar esse evento. Muitíssimo obrigado. Não só um prazer de coordenar o evento com vocês, mas da aprendizagem que eu tive hoje. Muito obrigado. Legal, obrigado. João, quer dar tchau? Mais uma vez, não pude participar do processo inteiro, então lamento muitíssimo, já organizei aqui que não vai acontecer mais isso, mas infelizmente eu presido uma outra Câmara e foi um encontro internacional que eu não podia deixar de participar. Agradeço demais, mais uma vez, o apoio do Grandini, ao Gordon, ao Érico, ao Zarit, muito obrigado. Sei que o Sérgio me representou bem, representou a BPEC e o Grandini também. Agradeço a vocês a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e esperamos que nós possamos estar novamente em outras lives abordando temas dessa natureza e que nós possamos enriquecer mais as pessoas que conviveram conosco esse período. Um forte abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, João. Então, para encerrar, obrigado a todos. Semana que vem tem mais, semana que vem operações. Nós nos vemos novamente. Marina, Gabriele, muito obrigado pelos bastidores aí. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Nos estendemos, mas acho que foi por um bom motivo, né? Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.